Fala comigo, YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Dicas do Padrinho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Vitor, do Instagram Dicas do Padrinho. A gente trabalha ensinando uma nova vertente de massagem tântrica, massoterapia, com um toquinho de hipnose, orgasmo hipnótico e tal. Hoje eu quero trazer para vocês lições muito importantes sobre o filme 365 Dias, que ninguém te contou, ninguém comentou. Você viu várias críticas e poucos elogios falando sobre o filme, né? O pessoal criticou o roteiro, a história, a reafirmação do machismo, da dominação, da sujeição da mulher e tudo. E hoje eu quero trazer para vocês umas lições diferentes em relação a isso. O que o filme trouxe, a gente pode linkar com o Tantra, com a história da humanidade e com a rotina dos casais. No começo do filme tem a nossa protagonista magnífica, que é casada com um cara que se ausenta, que meio que abandona o lado afetivo da mulher. Tem aquela cena que ela chega, ele tá jogando videogame, ela procura ele e ele fica sem fazer questão nenhuma, jogado no sofá, ignorando a companheira dele por completo. Nisso já tem a primeira lição, porque o homem às vezes ele cresce e escolhe a companheira, mas não se torna um companheiro. O homem muitas das vezes se torna um filho. Ele quer só a comida lavada, o almoço pronto e alguém para estar ali do lado dele cuidando como se fosse mãe. Só que o problema disso, que é a primeira lição do nosso filme, é o homem lembrar que ele não pode ser um filho, ele tem que ser um parceiro, um companheiro ao lado da sua esposa, ao lado da sua companheira, ao lado da sua ficante. Como diz aquele ditado magnífico, que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Nunca atrás, nunca na frente. E quando o homem deixa essa mulher para trás, principalmente nos desejos carnais dela, nas fantasias sexuais dela, ele começa a ter um problema. A primeira lição que o filme traz, que ninguém comentou, e se comentaram foi de um jeito muito agressivo, é o quê? Lembrem, homens, lembrem de cultivar e cuidar as fantasias, os desejos da sua companheira. Deem atenção a isso, com diálogo, com abertura, querendo saber o que ela gosta, qual é a vontade dela, se ela tem alguma fantasia, o que ela quer fazer, para aí já começar a valer aquele like que você deixou no vídeo aqui pra nós. Show? A segunda lição começa onde? Eu dou o máximo quando sequestra... É Laura o nome dela? Deixa eu ver. Are you lost, baby girl? Dou o máximo quando sequestra a Laura. A crítica veio falando sobre, pô, isso vocês estão romantizando o sequestro, a sujeição da mulher, não sei o quê, e quantas mulheres morrem sequestradas, abusadas e tal. Gente, a gente sabe que isso é um fato, tá? Só que a segunda lição reside aí. O homem, ele é criado, geralmente, pelo machismo contemporâneo, pelo patriarcado, para querer dominar a mulher à força, para forçar tudo em relação à paixão, à fantasia, à própria companhia da mulher. Tem que ser sempre onde o homem quer ir, o que o homem quer comer, aquele restaurante, aquele passeio. É sempre voltado para o homem, porque o homem cresce com essa ilusão de que é ele quem domina. E no decorrer do filme, vocês passam a entender que ele cede à vontade da Laura para poder fazê-la feliz. No começo ali, ele tenta fazer com que ela se apaixone, ele sequestra ela, ele obriga, ele tenta fazer isso e aquilo, mas com o tempo ele vai vendo que esse não é o caminho da coisa. Então, qual que é a segunda lição? Baseada nesse exemplo da crítica, muito bem embasado sobre romantizar o sequestro. O homem, infelizmente, tem esse hábito comum, que não era para ser normal, de achar que pode sequestrar a mulher em sentimentos e emoções, e nisso a gente vê vários relacionamentos abusivos, que muitas vezes a mulher só repara e descobre depois de anos, tá? Para a gente poder analisar, mulher, o homem que tá me escutando aqui agora, pensa comigo, você não pode sequestrar nada que seja contra a vontade do outro. O Tantra fala muito sobre nós podermos cativar o outro para que ele venha até nós. Então, para você não ter que sofrer como o Máximo sofreu na infelicidade dele, de estar sequestrando a Laura, ficar abandonado com aquela sensação de vazio, mesmo tendo muito poder, fama, dinheiro, assim como o filme mostra, reafirmando esse estereótipo do homem poderoso, mafioso, etc e tal, você precisa, urgente, aprender a escutar. Você precisa aprender a escutar, aprender a cativar, aprender a entender o seu instinto, igual eu falei no primeiro instinto suicida do outro vídeo, vocês lembram? Você vai entender o seu instinto para respeitar o do outro. Então, o que faltou no Máximo ali talvez tenha sido autoconhecimento. Ele foi criado, construído nessa maneira machista, dominante, etc e tal, nessa ilusão que muitos homens têm, mas depois ele vai reparando que isso não leva a nada. Então a segunda lição, o homem que acha que é dominador, que pode sequestrar sentimentos, pessoas ou companhias de forma direta, indireta, palavras, atitudes e até sentimentos, ele tá muito enganado. A terceira lição, para poder lembrar as mulheres daquele poder magnífico que elas têm, também já valeu aquela compartilhada, aquele like, você já vai ajudar a gente aqui no canal, o padrinho agradece muito, é o quê? A Laura repara muito fácil que o Máximo, mesmo tendo todo aquele poder, a vida dele não tem sentido sem ela. Então a gente tem aquelas cenas que ela tá comprando roupa e manda ele vestir o que ele tá pagando, a gente tem aquela cena de quando ele critica a roupa dela na boate, ela fala que tá vestindo alguns milhares de euros dele. A Laura repara muito fácil
que a vida do Máximo só tem sentido com a presença dele, independente do dinheiro, do poder, do que ele acha que pode falar. Algumas cenas ele fala que tá acostumado a tomar tudo à força, que foi criado por não sei o que é ele que manda, que é ele que tá pagando. Então, deuses que estão nos ouvindo nesse canal magnífico, graças a Deus, lembrem disso. A vida do homem não tem sentido sem a presença do feminino. O desequilíbrio do feminino destrói a vida do homem em vários outros quesitos. No profissional, no familiar, no círculo social. O homem, quando tenta tampar esse buraco, que é a falta do equilíbrio entre o masculino e o feminino dele, a vida dele nunca vai ter sentido. Enquanto ele não conseguir fazer esse equilíbrio acontecer, a vida do homem não vai ter sentido. Então é nisso que entra o sagrado feminino dentro do filme, para o homem poder ver, assim como a Laura viu, que a vida dele, mesmo com poder, dinheiro, fama e mulheres à vontade e tal, todo aquele cenário que o filme mostra, só tem sentido na presença dela. E ela se posiciona muito bem em relação a isso. A Laura demonstra para ele que sem ela, ele não tem sentido, e que ali, não ela que manda, não um sobre o outro, mas que os dois têm que viver juntos, trabalhar juntos. Tem uma cena também que ela fala pra ele: Máximo, se eu vou ter um ano pra me apaixonar por você, eu preciso saber o que você faz. E no cotidiano, muitos casais esquecem de querer saber o que o outro faz, o que o outro quer. Igual eu falei na primeira lição, a mulher às vezes esquece o valor que ela tem, o poder que ela tem de trazer sentido e brilho pra vida do homem, independente de classe social, de posição social, de caráter, de personalidade. Tudo na vida de qualquer pessoa faz muito mais sentido, fica muito mais prazeroso, mais magnífico quando tem o equilíbrio do feminino. Então, deusa, vamos lembrar disso, do poder que você tem, do valor que você tem, o poder que você tem de gerar uma vida, trazer sentido a ela, a deusa Shakti que existe dentro de você, assim como a Laura fez no filme, quando ela passa a se posicionar como pessoa importante, como chave da vida do Máximo, e não como um mero objeto que ele sequestrou e quis dominar. As fogueiras invisíveis e as correntes invisíveis, elas ainda existem muito. Eu vou falar das fogueiras invisíveis no próximo vídeo, mas as correntes invisíveis ainda existem muito quando a mulher acha que ela não tem o valor que ela tem e passa a aceitar pequenas atitudes, pequenos gestos, pequenas demonstrações de respeito, de domínio e tal. E rapaziada, esse domínio é ilusório. Você acha que você domina, você acha que você tem, você acha que você controla, e você não controla nada. Você não controla nada na sua vida sem o equilíbrio do feminino, porque você vai se destruir tentando buscar esse equilíbrio na ausência do feminino. E a quarta lição, não menos importante, mas mais voltada para o Máximo, falando sobre o sagrado masculino, o filme demonstra que o Máximo tem valores em relação à família, proteger o nome da família, lealdade, justiça, etc e tal, de uma maneira muito exagerada, mas nisso se refletem valores masculinos. E eu queria lembrar isso para vocês que estão ouvindo, porque todo gesto pequeno ou grande de um homem com o outro significa muita coisa em relação à vida que ele leva e como ele leva essa vida. Significa muito sobre como o homem leva a vida dele, pequenos e grandes gestos que tocam no sagrado masculino. Se o Máximo demonstra lealdade e justiça com as coisas do filme de maneira exagerada, a gente consegue reverter isso para o cotidiano, imaginar como que a gente tolera, como que a gente respeita, como que a gente demonstra a nossa amizade entre um amigo e outro. A gente consegue pegar o exemplo do Dom Máximo para poder ilustrar o que ele traz forte no exemplo daquelas situações literais do filme. É só você parar para analisar se você respeita o seu amigo, se você trata o seu amigo bem, se você usa termos pejorativos ou não. Essa brincadeira que a maioria dos homens fazem. Ah, viadinho, não sei o que, seu boiola e tal, larga de ser frouxo, homem não chora. Todos esses maus hábitos são construídos no menino que cresce e não consegue se tornar um homem, porque ele destrói o sagrado masculino dele sem ter justiça, sem ter honra, sem ter lealdade entre os demais. E só assim ele consegue se fortalecer para contemplar a mulher com muito mais força, muito mais intensidade, muito mais brilho na vida dele. Os homens têm que parar para analisar e olhar para os homens ao lado. O Máximo tem todo aquele império, e vocês veem no filme que o império dele funciona pela lealdade dos funcionários, pelo poder que ele tem ali no coletivo da família. Quando o pai dele falece, ele assume. E se a gente transferir isso para o cotidiano, como os homens têm se tratado? Como os homens têm se comportado uns com os outros? Os homens conseguem se tratar bem, demonstrar carinho, respeito, lealdade e transferir isso para as relações? Às vezes o cara não tem com um amigo, ele trata um amigo mal. E por que a gente tem a impressão que ele vai tratar a mulher bem? É porque a mulher transa com ele? É porque a mulher é companheira dele? É porque a mulher é namorada dele? Isso daí começa, galera, em pequenos gestos, para quem não vai te favorecer em nada sexualmente, em nada. Se o homem só trata bem, muita atenção nisso, tá? Se o homem só trata bem quem traz para ele algum benefício sexual, afetivo,
e não trata bem amigos, não trata bem funcionários, não trata bem os chefes e tal, isso vai refletir na vida íntima dele. Então, o Dom Máximo, quando tem exemplos exageradíssimos nas situações exageradas do filme, ele traz isso quando ele, depois vocês vão entender lá pro final, quem já assistiu vai saber, quando ele transfere isso para a relação dele e passa a exercer o poder não sobre a deusa dele, mas para a deusa dele, pela deusa dele, com a deusa dele. É tudo por ela, com ela e pra ela. E é desse jeito que a gente tem que aprender a tratar as mulheres. Então, YouTube, essas foram as 4 lições do filme que ninguém te contou, tá? Eu espero que tenha feito sentido pra você. Seja muito bem-vindo aí, clicando no link da bio pro nosso Telegram, nosso Instagram. Segue lá, manda um feedback, comenta aqui embaixo, marca alguém, manda o link, que você é muito bem-vindo no Dicas do Padrinho. E tamo junto, um abraço.